Bom, pessoal, hoje eu vou falar de dois temas que eu considero muito importantes, que eu acredito que podem vir questões nessa prova, que é a questão dos indígenas do Piauí e também a questão do Parque Nacional da Serra da Capivara, essa questão de arqueologia, do homem pré-colonial no Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara ele está localizado na região sudeste do estado, no município de São Raimundo Nonato, mais ou menos aqui nessa região, já próximo à Bahia e Pernambuco. Está distante da capital Teresina, mais ou menos uns 600 e poucos quilômetros. Foi criado no ano de 1979. E eu reforço mais uma vez, não é o primeiro parque a ser criado no Piauí, ele é o segundo. O primeiro parque foi o de 7 cidades, em Piracuruca. E o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele abriga a maior quantidade de sítios arqueológicos da América. Há também uma grande concentração de pinturas rupestres e, dentre os fatores de sua importância, é porque ele coloca o Piauí no centro da discussão de como o homem surgiu na América, de como o homem veio aparecer no continente americano. Atualmente, prevalece a teoria do Estreito de Bering. Por essa teoria, o homem ele chegou nas Américas pela a parte norte, pela parte da América do Norte, pelos Estados Unidos. Houve há cerca de 12 mil anos um congelamento desse Estreito de Bering, onde os homens eles vieram caminhando da Ásia por essa parte que congelou, chegaram na América do Norte e depois foram descendo até por fim chegar à América do Sul. Essa é a teoria de que prevalece de que o homem na América surgiu através do Estreito de Bering. Só que a Nied Guidon, que era uma arqueóloga, ela é referência mundial também, ela na década de 1970, ela em São Raimundo Nonato, ela começou as suas escavações, as suas pesquisas, e lá ela encontrou restos de fogueiras, pinturas rupestres, ela encontrou utensílios em que ela começou a desenvolver uma teoria de que o homem ele pode sim ter surgido no Piauí e não ter vindo pela América do Norte. Então, prevalece que o homem surgiu, mais uma vez, surgiu na América por volta de 12 mil anos pela parte norte, América do Norte. Essa é a teoria mais aceita, a teoria do Estreito de Bering. No entanto, a Nied Guidon achou restos de fogueira, ela achou utensílios, pinturas rupestres em São Raimundo Nonato, que datam cerca de 50 a 60 mil anos. Então, ela diz que o homem pode ter surgido na América, no Piauí, vindo pelo Oceano Atlântico e dando pelo Estreito de Bering, cerca de 50 a 60 mil anos atrás, ou seja, muito mais que 12 mil anos. Mas por que a teoria da Nied não é tão aceita no meio acadêmico? Há tantas discussões ainda. Porque ela não achou fósseis humanos, como eu disse, ela achou restos de fogueira, utensílios, pinturas, e muitos cientistas dizem que isso foi um acaso da natureza, que isso não comprova que o homem realmente esteve lá. E aqui pode sair uma questão da prova super pegadinha, que inclusive eu até falei. Sempre que falar Nied Guidon, as suas pesquisas no sítio aqui, não foi encontrado esqueleto humano, não foi encontrado fósseis humanos. Se a questão disser na Serra da Capivara foi encontrado um fóssil, lá no Piauí foi encontrado um fóssil, essa alternativa está errada. A teoria da Nied ela vai se basear em uma fogueira, em utensílios e pinturas rupestres. Não existe fósseis. No Brasil, nós temos o fóssil da Luzia, que é o esqueleto humano mais antigo encontrado na América, com cerca de 12 mil anos, mas ele não foi encontrado no Piauí, ele foi encontrado em Minas Gerais. Eu até fiz um questionário desse no meu Insta, a galera errou em peso, pode ser também uma pegadinha de prova. Eu já vi uma questão em que uma das alternativas dizia que o fóssil de Luzia tinha sido encontrado no Piauí, está errado. Luzia foi encontrado em Minas Gerais. No Piauí não foi encontrado fósseis humanos, dito mais uma vez, foi encontrado fogueiras, utensílios e pinturas. Eu estou batendo muito nesse ponto porque eu já vi várias questões
As pessoas erram muito e eu acredito que pode vir uma questão dessa. Então, nessa parte pré-colonial, nessa parte de arqueologia, o Piauí ele está nesse centro da discussão por causa da teoria da Nied Guidon. Então, essa é a parte da arqueologia que eu considero as principais dicas. Depois nós vamos ter essa população que ela vai se desenvolvendo e vai chegar aos indígenas. Muitas pessoas pensam que no Piauí não há indígenas ou que não houve. O Piauí ele foi e é habitado por grupos indígenas. Dentre os principais grupos indígenas que povoaram o Piauí estão os Tabajara, Cariri, Acroás, Tremembés, Anacurus, Jaicós e dentre outros. Os Tremembés eles ocupavam principalmente essa região aqui do litoral e os Jaicós essa região aqui do sudeste. Inclusive o nome Piauí é uma referência a um nome indígena que significa Rio dos Piaus. Então Piauí na linguagem indígena significa Rio dos Piaus. Então essa forte influência indígena na nossa cultura, apesar de muitas pessoas acharem que não tem essa importância. Então, o Piauí, no censo de 2010, 2.944 pessoas se autodeclararam indígenas, e já no censo de 2022, 7.202 pessoas se declararam indígenas. Houve um aumento de 144%, sendo o quinto maior crescimento do país em população indígena. O que é que isso quer dizer? Que com mais conhecimento, com mais estudos, mais pessoas estão reconhecendo suas origens, estão se autodeclarando indígenas. E me pergunta, mas Raíssa, no Piauí tem tribo, tem comunidade? Tem sim. Inclusive na cidade de Piripiri tem comunidade indígena, comunidade Tabajara. Pode ser também uma questão de prova em números absolutos, que aqui vai ter uma diferença entre absoluto e percentual. Em números absolutos, a cidade de Piripiri, que fica na região norte aqui do estado, ela tem a maior quantidade de indígenas, cerca de 1.370. Já em percentual, que é a relação da população indígena comparado proporcionalmente à população, a maior concentração vai ser na cidade de Lagoa de São Francisco, onde 10% da população se autodeclara indígena. Lagoa de São Francisco também fica aqui na região norte. Então, se uma questão, por exemplo, trouxer, Piripiri é a cidade proporcionalmente com maior percentual de indígenas no estado do Piauí, ela vai estar errada, porque nesse caso é Lagoa de São Francisco. Mas se trouxer em números absolutos, a maior quantidade de indígenas no Piauí está na cidade de Piripiri. Aí vai estar certo. Outra questão também dos indígenas que eu coloquei nos meus status, que muitas pessoas erraram, é que por que o Piauí nunca teve tanto esse reconhecimento indígena? Porque até o ano de 2020, o Piauí ainda não tinha feito nenhuma demarcação de terra indígena. Foi somente no ano de 2020, através de uma lei estadual, que teve a primeira demarcação de terra indígena, que é da comunidade Cariri, da Serra Grande, no município de Queimadas, Nova Queimadas. Então, em 2020, esse foi a primeira demarcação de terras indígenas no estado piauiense, que foi a comunidade Cariri da Serra Grande, no município de Nova Queimadas. Cerca de 164 pessoas vivem nessa região. Aqui também pode ter outra pegadinha da banca. A banca pode dizer que todas as pessoas dessa comunidade são indígenas. Não são. A maioria se autodeclararam indígenas. Mas tem pessoas dentre esses 164 que não se declararam indígenas. Então eu acredito fortemente que uma questão dessa pode vir na parte de atualidade, na parte de indígenas no Piauí, porque realmente é um marco para a história do estado ter essa demarcação no ano de
2020. Então, assim, esses dois assuntos, acredito fortemente que vem na prova. E depois, em outro vídeo, eu vou adentrar mais na parte da colonização do estado, como veio os portugueses, como essas populações indígenas começaram a ser dizimadas e como foi tendo todo esse povoamento do estado.